Oi, pessoal! No vídeo anterior, eu iniciei com uma pergunta sobre qual era a origem das plantas medicinais. E a ideia dessa pergunta era mostrar para vocês que a origem das plantas é muito anterior à origem do homem, né? E o homem, ao longo, né, da sua evolução, foi descobrindo o poder das plantas, né? Durante a sua vida, para suprir suas necessidades básicas, o homem se utilizou das plantas de diferentes maneiras. Então, a origem do conhecimento do homem sobre as virtudes das plantas medicinais se confunde com a sua própria história, não é? Então, o homem primitivo, ele dependia fundamentalmente das plantas para sua sobrevivência. E é claro que usava-se das plantas principalmente para a sua cura, né? Para a cura das suas enfermidades. No livro de plantas medicinais que eu compartilhei com vocês, da Mara Zélia de Almeida, tem um capítulo que fala Plantas medicinais, abordagem histórico-contemporânea. É muito interessante a leitura desse capítulo para vocês entenderem, de fato, quais são os primeiros registros do uso das plantas medicinais, né? Claro que o homem primitivo, ele acabava fazendo registros, né, nas paredes das cavernas, e muitos desses registros não existem, na verdade, né? Então, alguns dos registros mais antigos vêm de cerca de 3.000 antes de Cristo, né? Então, lá nesse capítulo, a Mara Zélia cita, né, que o registro mais antigo, talvez o registro mais antigo de todos, é o de Pensal, de 2800 antes de Cristo. Esse livro ele foi escrito pelo herborista chinês Shen Yun, que descreve o uso de centenas de plantas medicinais na cura de diversas moléstias. Um outro momento interessante, né, no registro das plantas medicinais vem da cultura egípcia. Dentre os registros mais comuns da cultura egípcia são os papiros, né, que ensinam os processos de mumificação, né? Lá eles citam plantas que produzem resinas, gomas, mucilagens, a utilização de incensos, né? Tudo fazia parte da arte da mumificação. Tem um egiptólogo alemão chamado Jörg Ebers, que ele teve acesso a um papiro muito antigo que é datado de cerca de 1500 a.C. É interessante que nesse papiro existe o registro de várias plantas de uso medicinal, e esse papiro ele inicia com uma frase muito interessante, que é a seguinte: aqui começa o livro da produção dos remédios para todas as partes do corpo humano. E assim, gente, o mundo começou a ter ciência de uma farmacopeia egípcia contendo a descrição de espécies vegetais, como a mirra, né, que é de uso adstringente, anti-inflamatório, o látex do olíbano para inflamações bucais, o sândalo como antidiarreico. Uma outra planta muito importante é a papoula. Vocês sabiam que a papoula é a fonte da produção do ópio, da morfina, da codeína e da papaverina? Todas essas substâncias são utilizadas, são drogas utilizadas como sedativos, né? Também são antiespasmódicos e era chamado antigamente como remédio para acabar com a choradeira. Outra coisa interessante que eu achei aqui nesse capítulo é que a Mara Zélia cita, né, que paralelamente ao que ocorreu no Antigo Egito, os sumérios, próximo ali do 3º milênio antes de Cristo, os sumérios vêm ali da região do sul da Mesopotâmia, que hoje é o atual sul do Iraque, tá? Mais ou menos ali entre as regiões do Rio Tigre e Eufrates. Os sumérios, eles detinham conhecimentos que foram repassados para toda a humanidade através da escrita cuneiforme em placas de argila. Depois procurem aí na internet, é bastante interessante. E nessas placas existia o registro de diferentes plantas e receitas de como utilizá-las. Aqui ela cita que várias dessas receitas foram traduzidas com o uso da beladona. A beladona é uma fonte de atropina que atua no sistema nervoso. Do cânhamo da Índia, que é chamada de quinabo. Vocês sabem o que é o cânhamo? É a cannabis sativa, popularmente conhecida no Brasil como maconha, né?
E nessa época a maconha era indicada para dores em geral, para bronquite e também para insônia. Bom, gente, e dando um salto aí na história, né, a gente estava falando aí de 3 milênios antes de Cristo, durante todo esse período, até mais ou menos no início do século XVI, as pessoas utilizavam medicamentos basicamente com a utilização de fitoterápicos, né? De remédios remédios naturais produzidos a partir das plantas. Esses são os chamados fitoterápicos. Aí então, a questão da extração dos compostos químicos das plantas, ela é acreditada a Paracelso, que é um físico suíço. Então, foi Paracelso que provavelmente iniciou, né, a noção do que seria um princípio bioativo, né, que seria em relação à função de um composto químico sobre um organismo, aí definindo sua atividade terapêutica, por exemplo. E olha só que interessante, gente, somente no final do século XVIII é que tornou-se viável uma proposta científica sólida para a utilização dos fitofármacos, tá? A partir do isolamento e do estudo dos seus metabólitos secundários. Bom, ainda nessa época, né, no final do século XVIII, as primeiras substâncias químicas que foram identificadas, elas foram isoladas a partir de extratos vegetais. E essas substâncias são ácidos orgânicos, os conhecidos ácido oxálico, málico e tartárico. Então, eles foram identificados pela primeira vez aí nessa época, no final do século XVIII. Aí, a partir de então, né, a partir do século XIX, por exemplo, outras substâncias farmacológicas muito importantes utilizadas em uma infinidade de medicamentos começaram a ser identificadas a partir de extratos vegetais. Vou dar uns exemplos aqui que são citados nesse texto, né? Nós temos aqui a narcotina e a morfina, que foram extraídas a partir do ópio, a estricnina, que foi extraída de Strychnus nux vomica, é um nomezinho difícil, né, mas é um nome científico. A quinina da cinchona. Cinchona é uma planta medicinal bastante conhecida, mas não muito utilizada aqui no Brasil. A própria cafeína, que foi extraída de plantas do gênero Coffea, né, a exemplo do Coffea arábica, a planta da qual a gente extrai o nosso querido café. Os primeiros heterosídeos, que são a salicina e a digitalina. Salicina, você lembra do quê? Quem aí já tomou ácido acetil salicílico, famoso AS? Né? Eu, na minha infância, tomei muito. Quando ficava com febre, com dores, a mamãe sempre dava AS para a gente tomar. Então, pessoal, é possível observar, né, nesse histórico que muitas drogas vieram da antiguidade e, através dos séculos, sobreviveram a diferentes hábitos culturais. Só que a história conta também, né, que nós estamos sofrendo por um processo de erosão genética e erosão cultural também, né? A erosão genética seria a perda das plantas, né, perda de espécies, não só das plantas, né, mas perda de espécies que são importantes para o homem, né? Muitas plantas aí, por exemplo, nem nunca foram descobertas e elas poderiam ser cura de inúmeras doenças. Mas o que está acontecendo, né? O desmatamento desenfreado aí está destruindo hábitats e ecossistemas de raríssima biodiversidade, né? Então, o que o próprio homem está fazendo, né, com o meio ambiente vai ter um custo muito elevado. Outra coisa também, né, sobre a erosão cultural. Muitos conhecimentos, né, os saberes tradicionais, eles são transmitidos, né, de pais para filhos, de geração para geração. Só que justamente também por causa desses processos, junto com a erosão genética, né, vem ocorrendo a erosão cultural, porque a destruição, né, desses hábitos de convivência dessas famílias, né, o lar dos conhecimentos tradicionais também estão acabando. Então, é muito importante que hoje a gente valorize os conhecimentos tradicionais, porque eles são fonte de um conhecimento que pode gerar riqueza, que pode
gerar cura para várias enfermidades. Com certeza aí existem muitas plantas que são conhecidas por essas populações tradicionais que não estão sendo valorizadas pela ciência, né? Mas um dia, né, esse conhecimento ele pode virar um conhecimento científico. Mas se nós não tivermos mais espécies para pesquisar, aí não vai ter muita serventia, né? Tanto dentro das próprias populações tradicionais, quanto para o homem que vive na cidade, né? Que precisa de um medicamento, precisa da tecnologia proveniente do conhecimento científico, que é proveniente do conhecimento popular. Então, nós precisamos de uma relação de respeito com a natureza e com as diferentes culturas, certo?